Bom dia a todos. A nossa sessão hoje, nós vamos ver o tratamento com dados de vida real na combinação de venetoclax ou a Aracê em baixas doses, que é o que nós temos acesso, ou a azacitidina em alguns pacientes que conseguem dentro do Hospital Universitário Walter. É importante comentar que o acesso ao venetoclax também só ocorre em função de doações. Ele não tem sido, não é algo normal a nós. De todo modo, a gente está trazendo essa casuística e acho que é interessante. Quem vai a Mesquita, que é nosso residente do segundo, e Gustavo, por favor. Bom dia, pessoal. O doutor Fernando falou, me chamo Gustavo, sou residente do segundo ano aqui do Volta Quentinho, e realmente trabalho com a aula de hoje, né, a sessão de hoje é sobre meu trabalho de conclusão de residência, nossa experiência aqui no hospital com terapia à base de venetoclax, à base de inibidor do BCL2, e tratamento tanto de SBD quanto de LMA. Para introduzir vocês no panorama, para justamente trazer os dados aqui do meu trabalho, temos que entender que as neoplasias mieloides são condições mais prevalentes na população geriátrica, que habitualmente é uma população multicomórbida, frágil, com menor tolerância a eventos adversos. O tratamento padrão, teoricamente, seria de quimioterapia de alta intensidade, seguido de allotransplante, a depender da estratificação de risco. Isso mais para pacientes denominados FIT, ou seja, pacientes com condições de tolerância à quimioterapia de alta intensidade. Entretanto, pelos motivos já expostos, a maioria dessa população acaba sendo unfit, acaba não tendo tolerância a uma quimioterapia de alta intensidade. Então, por muito tempo, se fez necessário terapias menos intensas, com uma necessidade não atendida, seja como um fim paliativo, de controle de sintomas, de melhorar a sobrevida, seja de fato como uma alternativa para justamente levar esse paciente para a única alternativa curativa, que seria de fato o allotransplante. E aí, também para justificar vocês a questão da utilização do BCL2, o que faz, na verdade, a superfamília de proteínas do BCL2, né? São justamente proteínas que têm a capacidade de impedir a liberação de mediadores responsáveis pela via do citocromo C. Vou trazer uma imagem aqui para vocês, para ficar melhor de entender. Pronto. A gente tem aqui a superfamília do BCL2, composta pelo BCL2, BCLXL, MCL1, dentre alguns outros. E essas proteínas, elas acabam inibindo esses mediadores, como o BAX e o BAC. Se esses mediadores estão libertos, não tem essa inibição, eles levam à formação de porinas na membrana externa da mitocôndria, e essas porinas levam à saída do citocromo C, e aí liberando justamente a cascata apoptótica. Nós temos, naturalmente, proteínas como o BH3-only, que fazem a inibição do BCL2. Porque se você tem um BCL2 que está constitutivamente ativo, hiperexpresso, por exemplo, como uma célula neoplásica, esses pacientes vão ter uma via para imortalização, uma via anti-apoptótica. Se eu uso essa via do BH3, eu, na verdade, vou inibir o BCL2, que é essa superfamília de proteínas, liberando o BAX e o BAC para efetuar a via da cascata apoptótica. E aí, justamente aí que surgiram os BH3 miméticos, inicialmente emplacados pelo navitoclax, que tinha uma inibição não seletiva de BCL2, ele inibia também o BCL-XL, fazendo com que houvesse, além do efeito colateral que a gente vai discutir aqui de neutropenia, também uma trombocitopenia muito marcada que impediu realmente o emplacamento dessa medicação aí para uso rotineiro. E aí, mais para frente, veio o venetoclax, justamente com a inibição seletiva do BCL2, tendo então menos efeitos na plaqueta, mas mantendo ainda efeitos no neutrófilo. São justificados porque os precursores dos neutrófilos, ali, mielócitos, metamielócitos, eles têm uma expressão aumentada também do BCL2, assim como algumas neoplasias. Então, se você faz a inibição do BCL2 ali, esses neutrófilos precursores vão ser levados à via de apoptose, pedindo então a maturação do neutrófilo e a liberação do sangue periférico. Então, esses pacientes, é sabido de quem faz uso de veneto que existe uma neutropenia marcada e prolongada quanto à utilização dessa medicação. E apesar da translocação 1418 do rearranjo, né, da cadeia pesada de imunoglobulina e BCL2, ser o marco do linfoma folicular, nesse tipo de linfoma não tem uma dependência exclusiva do BCL2. Difere um pouquinho da LLC, que onde foi primeiro estudado
ali principalmente o venetoclax. Tivemos alguns estudos pivotais que demonstraram respostas no cenário de recidivado refratário, mesmo naquela população de alto risco, com alterações do TP53, e aí eventualmente passou a ser um standard of care tanto no paciente de primeiro tratamento quanto no paciente recidivado refratário. Paralelamente a isso, a gente chegou então no entendimento que as neoplasias mieloides, principalmente a LMA, tinham uma dependência do BCL2 também. E aí, mais uma vez, estudos de segurança foram testados na medicação. Posteriormente, tivemos dois fase 3 principais aí na nossa discussão, que seria o VIALE-A e o VIALE-C. O VIALE-A tratando de pacientes com azacitidina mais venetoclax versus azacitidina em placebo, e o VIALE-C tratando com low-dose C, estrabina em baixa dose, com venetoclax versus o low-dose C com placebo. Já no cenário da SMA de alto risco, ainda estamos aguardando resultados de fase 3, alguns preliminares, talvez até mostrando que não atingiu o endpoint primário, mas o racional teórico e os estudos retrospectivos que nós temos até então são bastante animadores, tanto que foi justificado a realização de uma fase 3, mas ainda é um uso off-label. E nosso hospital, o Walter Cantídio, é um centro de referência no tratamento de doenças hematológicas, um dos focos é o tratamento de doenças mieloides, e, mais recentemente, também a inclusão de pacientes geriátricos. E, de forma a melhor entender a população, de fato, nós tratamos, esse trabalho que foi meu trabalho de conclusão de residência, se propõe a compilar as principais características clínico-epidemiológicas dos pacientes tratados à base de venetoclax, tanto de LMA quanto de SMD de alto risco, aqui no Walter Cantídio. Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional e descritivo, avaliando, conforme já explicado, os aspectos clínicos e epidemiológicos dessa população. Incluímos aqui, para fins de registro, pacientes de 18 anos ou mais, mas nós vamos ver a que se refere a nossa população, com diagnóstico entre janeiro de 2020 e outubro de 2025, que foi o momento que foi parada a coleta de dados. A coleta esta que foi feita através de revisão de prontuário da instituição. As avaliações de resposta foram realizadas para a SMD através dos critérios da IWG de 2023 e da LMA através dos critérios da European Leukemia Net de 2022. A análise estatística foi realizada pelo software R, também para geração de gráficos, através da parceria com o Dr. Hércules, agradeço também aqui do serviço, e a curva de sobrevida utilizou o método de Kaplan-Meier. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Walter Cantídio e à Plataforma Brasil, e aprovado com esse certificado de apresentação de apreciação ética. Tratando das características da coorte, tivemos, então, 26 pacientes ao todo, no período que foi descrito, sendo 19 pacientes de leucemia mieloide aguda e 7 pacientes de SMD de alto risco. Nossa mediana de idade foi de 65 anos. Tivemos 2 pacientes que estouraram um pouquinho dessa mediana, que foram pacientes da população mais geriátrica, e foram pacientes já de linhas prévias, um de SMD, o de 37 anos, e uma paciente de 40 anos de LMA, também com linhas prévias no cenário recidivado refratário. Mas, de fato, a maioria dos pacientes tinham ali em torno de 60, 55 anos e tinham também algumas características de fragilidade. A maioria era do sexo feminino, fazendo 57,6%, e 76,9% tinham pelo menos uma comorbidade. Habitualmente, hipertensão e diabetes, a maioria destes, mas 2 pacientes tinham, inclusive, malignidades prévias. Uma paciente de LMA com neoplasia de mama prévia e um paciente de SMD com folicular tratado previamente. Metade dos pacientes tinham ECOG de 0 a 1 e metade dos pacientes ECOG 2. Dos pacientes de LMA, dentre os 19, 42,1% tiveram um diagnóstico de novo e 11 eram, na verdade, LMA secundárias, principalmente secundária SMD. Mas também tivemos participação de mieloproliferações crônicas como LMMC, polistemia vera e mielofibrose primária. A maioria dos pacientes eram de risco intermediário, conforme a leucemia NET, muitas vezes com um cariótipo sem anomalias definidoras, ou com um cariótipo 46XX ou 46XY. Alguns pacientes tiveram mutação do NPM1, FLT3, tivemos 3 pacientes, sobretudo mutação TKD, e tivemos também pacientes com cariótipo complexo, 2 pacientes, fazendo então alto risco. Quanto à SMD de alto risco, a maioria dos pacientes eram com excesso de blasto, 5 desses 7 pacientes,
com um RPSS mediano de 6, todos eles acima de 3,5, né? De fato, todos eles SMD de alto risco, por definição. Mais um gráfico, uma tabela para ilustrar melhor. Quanto ao tratamento, em relação ao nosso tratamento, metade dos pacientes fizeram tratamento com LDAC, metade dos pacientes fizeram tratamento com VIDATA. O que é importante ressaltar é que tivemos 2 pacientes que transicionaram do grupo de LDAC para o grupo de azacitidina. Então, eles foram suprimidos no momento da análise de sobrevida por grupo, justamente para não criar confundidores, até para saber exatamente em qual grupo colocar esses pacientes. Então, quando eu estou falando de 50% aqui, eu não estou falando de 50% de 26, estou falando, na verdade, de 24, porque a gente tirou esses 2 pacientes que mudaram de grupo. Então, tivemos 12 pacientes no grupo LDAC, 12 pacientes no grupo VIDATA, quando fomos analisar a sobrevida de acordo com o grupo de tratamento. Tivemos 4 dos 19 pacientes de LMA, como eu expliquei para vocês, que eram recidivados refratários, entre 1 e 3 linhas prévias. Difere um pouco ali dos estudos VLA e VLC, que eram pacientes de primeiro tratamento. A mediana do número de ciclos foi de 3, com um tempo mediano até resposta de incrível um ciclo. O maior intervalo até a resposta completa em LMA foi de 5 ciclos e em SMD foram de 7 ciclos. Tratando de melhor resposta, tivemos 12 pacientes do total dos 26 que atingiram resposta completa, um paciente que atingiu resposta parcial e cerca de 1/3 dos pacientes que foram refratários. Falando especificamente de cada etiologia, dos 19 pacientes de LMA, tivemos 42,1% de resposta completa, 5,3% de resposta parcial e 42% de resposta refratariedade. 2 pacientes não tiveram reavaliação de resposta, presumidamente refratários, que acabaram, no decorrer da análise, evoluindo a óbito. Dentre os 7 pacientes de SMD de alto risco, tivemos 4 com resposta completa, 2 que foram refratários e 1 que, durante o segmento, não foi descrito reavaliação de resposta. Também em forma de tabela, para melhor apreciação posterior. E aqui fica melhor mostrar para vocês diretamente nos gráficos. Tivemos aqui, na análise de sobrevida, em 3 anos da sobrevida global, a mediana de sobrevida foi justamente ali em torno de 3 anos, né, em 1.051 dias. Uma sobrevida em 2 anos de 53%, considerando toda a casuística, pacientes tratados com citarabina, pacientes tratados com azacitidina, seja de SMD, seja de LMA. Quando a gente divide por etiologia, por doença, na verdade, temos aí que existe uma significância estatística em que os pacientes de SMD de alto risco tiveram, de fato, uma melhor sobrevida, passando aí de 3 anos na sobrevida, uma mediana de 1.141 dias, enquanto o paciente de LMA teve uma mediana de pouco menos de 11 meses, com 304 dias de sobrevida mediana. A sobrevida em 2 anos para LMA foi de 41% e para SMD de alto risco foi de 83%. Mais uma vez, realmente, de fato, com significância estatística, um P menor que 0,05. Quando nós separamos por protocolo, lembrando a vocês que temos aqui, ao invés dos 26 pacientes, apenas 24, tirando os 2 pacientes que trataram com LDAC e transicionaram para a azacitidina, temos aqui uma tendência também de melhor sobrevida, nesse caso, para os pacientes tratados à base de azacitidina. Uma mediana de 1.051 dias, enquanto os pacientes tratados à base de LDAC tiveram uma mediana de menos de 10 meses, aí, com 262 dias. A sobrevida em 2 anos para o grupo da azacitidina foi de 66% e de 31% para os pacientes de LDAC. Mais para frente, a gente vai entrar um pouquinho na discussão sobre motivos para tentar explicar essa tendência. Mas, mais uma vez, é apenas uma tendência, não houve significância estatística. Relativo ao tratamento ainda, a dose mais utilizada de venetoclax foi 400 mg, entre 100 a 400 no intervalo, sendo que 15 dos 26 pacientes fizeram uso concomitante de azole. É importante para quem não está habituado a tratar os residentes de clínica, os internos, quando a gente faz uso de azole, por questões de indução de citocromo, esses pacientes precisam ter redução de dose do venetoclax. E aí vai variar de acordo com qual azole está sendo utilizado. A duração de mediana do uso do venetoclax foi de 14 dias, variando entre 7 a 28 dias.
E durante os ciclos, ao longo dos ciclos, 4 pacientes aumentaram a duração, então de 7 passou para 14, e 4 pacientes reduziram a duração ao longo dos ciclos. Estava fazendo, por exemplo, 14 dias, teve muita toxicidade, foi reduzido para 7 dias de duração. Fazendo uma análise em 3 meses, tivemos 16 pacientes avaliáveis, metade destes estavam independentes transfusionais, tanto de hemácias quanto de plaquetas. E aos 6 meses, pouco menos de pacientes, 14 pacientes ainda eram avaliáveis, metade, 7 pacientes também estavam independentes transfusionais. Em relação ao transplante, nós temos que apenas 3 pacientes, 11,5%, foram submetidos ao transplante alogênico. Os 3 pacientes eram de ACMD de alto risco e nenhum deles estava em resposta completa. Temos atualmente um paciente de LMA em avaliação no momento da escrita do trabalho para a realização de transplante, ele se encontra no pré-transplante alogênico, e 22 pacientes, os demais, foram considerados inelegíveis, sobretudo por fragilidade, apesar de termos um terço de pacientes com refratariedade ou recaídas precoces, tínhamos ainda um percentual de 18,2% que não havia documentação no prontuário do motivo da inelegibilidade. Quanto a eventos adversos, foram analisadas as toxicidades hematológicas, sobretudo no primeiro ciclo, e 23 pacientes tinham um registro de toxicidade. 100% apresentaram anemia, 100% apresentaram neutropenia e 82,6% apresentaram trombocitopenia. Mas o que chama a atenção é que a maioria dos eventos, vocês podem observar aqui na coluna da direita, foram de grau 3, 4. Ressalto apenas que neutropenia febril por si só já é grau 3, 4, então todos os pacientes de neutropenia febril se enquadravam nessa casuística. Mas realmente é uma toxicidade importante, mas que como hematologistas e residentes de hematologia nós estamos habituados ao manejo. Passando para a discussão, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que quando paramos para tentar trazer os nossos dados em aproximação aos dados dos estudos pivotais, um dado bastante interessante é que nos nossos 9 pacientes de LMA, tivemos 8 com resposta completa, 42,1%. E aqui eu falo de resposta completa com recuperação hematológica, aqueles pacientes com globina acima de 10, neutrófilo acima de 1.000, mesmo que haja uma demora por conta da questão do venetoclax, plaquetas acima de 100.000. E no estudo do VIALE-C, tivemos aí uma taxa de remissão completa de 27%. A gente para analisar aqui esse 48%, na verdade, inclui também as recuperações hematológicas incompletas, né? Paciente que tem clareamento de blastos, mas que ainda tem um periférico não perfeito, não completamente normal. Quanto a gente analisa o VIALE-A, o estudo pivotal da azacitidina, tivemos uma taxa de remissão completa de 36,7%, então mostrando que os nossos dados são semelhantes ao exposto na literatura, no que diz respeito às taxas de remissão completa de LMA. Quando a gente fala de SMD, é uma casuística ainda menor, então fica difícil a gente fazer esse tipo de comparação, claro que comparação indireta, ainda assim, mas tivemos 57% dos pacientes com resposta completa, 4 dos 7. Em casuísticas, teve esse estudo de fase 1B, do mesmo autor do VIALE-C, foi inclusive um dos estudos que motivou a atual fase 3, o Verona Trial. Temos uma taxa de resposta completa de 31%. Então, aquele paciente que tinha excesso de blasto teve uma redução dos blastos para menos que 5%, e uma melhora do hemograma. A displasia, por vezes, persiste, mesmo na resposta completa. E nessa casuística do AZIS, que foi publicada em 2020, tivemos apenas 5% de pacientes com resposta completa e recuperação hematológica, né, normalização do hemograma. A maioria desses, na verdade, foi apenas uma resposta medular, que hoje no IWG não é mais considerada. Então, mais uma vez, dados que são semelhantes aos da literatura. Quando a gente analisa as curvas de sobrevida, falando especificamente de LMA, temos aí uma mediana em torno de 10 meses na nossa casuística, enquanto no VIALE-A tivemos aí uma mediana de 14 meses para o grupo que está assistindo com venetoclax, mas o que eu gosto de ressaltar é que os nossos pacientes, a maioria destes trataram Paridac, quando a gente fala de LMA, porque não são pacientes graves, pacientes que necessitam de tratamento imediato, e na maioria das vezes nós não temos azacitidina disponível. O paciente não consegue a aquisição dessa medicação em tempo hábil. Então, mesmo tratando de estarabina e não de azacitidina, tivemos aí uma taxa também que se assemelha. E comparando agora com o grupo mais próximo do nosso, o VIALE-C, tivemos uma sobrevida mediana de 8,4 meses,
comparado com os nossos de aproximadamente 10 meses. Então, também, mais uma vez, taxas animadoras, taxas que refletem o exposto na literatura também. E uma coisa que a gente já tinha falado, né, aquela tendência dos pacientes a terem uma melhor sobrevida no grupo VLA, Gustavo, a gente já tinha suprimido, né, aqueles pacientes do grupo que migraram, né, de LDAC para gravidades. Então, a gente não está considerando eles. Então, esse possível confundidor já tinha sido eliminado. Mas existe um outro confundidor, que é justamente que todos os pacientes de SMD de alto risco, eles trataram com azacitidina. E a gente sabe que os pacientes de SMD, eles, na verdade, têm uma sobrevida maior mesmo, diante da agressividade de uma leucemia mieloide aguda. E em relação ao VIALC, aos pacientes tratados com LDAC, eu acabei de falar para vocês que a maioria dos pacientes de LMA, que são pacientes mais graves, trataram com o LDAC. Então, isso pode justificar essa tendência de melhor sobrevida para o VIALA em detrimento do VIALC. Nenhum dos nossos pacientes fez uso da dose preconizada pelo VLC, que é 600 miligramas, mas isso provavelmente se deveu ao uso concomitante de azólico, uma vez que, por exemplo, o uso do fluconazol necessita uma redução de 50% da dose, então o paciente de VLC faria em torno de 300 miligramas, e a maioria utilizou por 14 dias. Entre os estudos pivotais, na verdade, colocaram ciclos de 28 dias de venetoclax, só posteriormente a possibilidade de redução ou espaçamento dos ciclos. Mas por que isso provavelmente aconteceu? O professor mesmo explicou que o uso da medicação é um uso por doação. A maioria das vezes nós temos disponível astarabina, noacetidina, então nós temos que fazer um uso racional da medicação, tendo em vista a nossa acessibilidade no sistema único de saúde. Mas apesar dessas modificações de dose, esses ajustes com o uso concomitante de azólico, os nossos resultados de sobrevida global e resposta completa, como eu mostrei para vocês, são bem semelhantes aos estudos pivotais. E mesmo com os ajustes, um dado interessante é que, na verdade, a toxicidade hematológica foi universal, que já era esperado, mas as taxas foram até maiores que nas casuísticas do VLA e do VLC. Só para exemplificar para vocês, aqui na taxa de neutropenia febril, 78,3% na nossa coorte, comparando com o VLA, tivemos aí 42%, no VLC, 32%. Então, realmente, é um dado assim, que não consegui explicar totalmente, mas talvez atribuindo ao fato que nossos pacientes são pacientes do SUS, são pacientes que demoram a receber a assistência, demoram a chegar até a gente, então, por vezes, eles já chegam mais graves, talvez explicando o porquê de mais eventos adversos aí com a terapia. E a barreira da fragilidade é o principal desafio para levar os pacientes de neoplasia mieloide para o transplante halogênico. Nós tivemos aí 45% dos pacientes que foram contraindicados por fragilidade, então ainda é uma necessidade não atendida para os nossos pacientes. Mas não deixa de ser uma terapia, mesmo que não com um fim curativo. E vale ressaltar que mesmo os pacientes de SMD que seguiram para o transplante, aqueles três, nenhum estava em resposta completa, que é um outro dado também importante, que os pacientes de SMD eles não necessariamente precisam entrar em resposta, na verdade, SMD de alto risco. A ideia é levar o transplante sempre que possível, não retardar isso com o tratamento. Né? Então, iniciar o tratamento, encaminhar o transplante, fazer a avaliação. Sabemos que houveram dificuldades analíticas por conta de registro incompleto, o tamanho da nossa amostra também é um limitante importante para a análise. E, como mencionei a vocês, podem ter havido interferências nos resultados pela limitação de acesso e pelos estados socioeconômicos dos nossos pacientes. Mas, apesar dessas limitações, os nossos achados, eles refletem a prática de vida real no nosso centro universitário, no centro público, e contribuindo, então, para o uso do inibidor de BCL2 nas doenças mieloides, nesse cenário. Como conclusão, essas doenças seguem como condições de elevada mortalidade, sobretudo na população idosa e frágil, por conta das implicações terapêuticas no contexto do SUS. A fragilidade segue como a principal barreira ao transplante halogênico, e o uso do venetoclax vem demonstrando potencial nesse cenário, melhorar desfechos clínicos, mesmo com ajuste de dose e duração de uso. Esse ajuste posológico do veneto é factível e deve continuar a ser estudado como forma de mitigar eventos adversos. Novos estudos prospectivos são necessários para melhor definir e consolidar o papel desses agentes no contexto das neoplasias mieloides. E era isso que eu tinha para apresentar a vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela excelente apresentação.
eu queria fazer alguns comentários antes de abrir aí para os colegas e os residentes. Eu acho que, assim, o principal aspecto desse trabalho, primeiro é uma população que nós não tínhamos nada, absolutamente nada para fazer, exceto a terapia de suporte. Então, eu acho que essa perspectiva, ela é interessante, né? Ela muda um pouco o cenário. Um outro ponto que nós aprendemos aí ao longo são 5 anos aproximadamente, do manejo, do uso dessa medicação no nosso serviço, é que a dose padrão, na verdade, nem sempre é necessária, que, na verdade, há adequação, então, isso já está publicado em alguns trabalhos e foi baseado em um pouco da nossa vivência por toxicidade. A gente algumas vezes iniciava e era preciso suspender só da neutropenia febril e acabava não reintroduzindo e tinha mais ou menos um controle ali da doença. Então, o uso por 7 dias ou 14 dias, ele parece ser adequado. Outro ponto importante é que esses resultados, apesar de um N pequeno, né, a gente sabe disso, né? Mas ele mostra uma sinalização, até por razões lógicas, da diferença um pouco da mieloide aguda e da SMD, e acima de tudo, a questão da a resposta e para ir para o transplante está sendo questionado até para a mieloide aguda, se de fato é por esse indivíduo até chegar a uma remissão transplante, efetivamente ela passa por uma série de possíveis complicações, tudo, infecções e a imunização, e isso impacta no acesso ao transplante, que é a única coisa efetivamente curativa, tá? Então, talvez essa terapia como ponte, ela seja, na verdade, seja o principal objetivo da gente estar fazendo. E por último, o que eu quero comentar é que assim, a gente começando a viver uma situação em que a gente passa a ter algo a fazer para esses pacientes diferente do passado que a gente só transfundia. Então, com essas considerações, eu queria abrir aí para as perguntas, para os comentários dos colegas, se alguém gostaria de falar. Eu vou pedir então que o Felipe Cunha se manifeste. Por favor, Felipe. Bom dia, professor. Bom dia, Bom Gustavo. dia. Quero parabenizar pelo trabalho, né? A nossa prática, né, cotidiana, esse trabalho que o Gustavo apresentou. A gente vê a emergência, né, do tratamento desses pacientes, né, principalmente no contexto geriátrico, né, ou de pacientes frágeis, não necessariamente geriátricos. E essas novas estratégias, né, que o Gustavo trouxe, né, principalmente a associação do hipometilante com o VSL2, né, assistido com o venetoclax, vem ganhando bastante atenção, né? Inclusive com estudos, né, inclusive testando essas estratégias em primeira linha para pacientes também elegíveis a transplante, né? Não necessariamente só os inelegíveis. Mas trazendo para o contexto dos elegíveis, né, a gente vê realmente muito isso que o Gustavo trouxe, né? A gente, infelizmente, tem dificuldade de acesso a essas terapias. Felizmente, a gente tem as doações, né, principalmente do venetoclax, que permitem a gente ter o uso, né, e que proporciona aos pacientes uma chance de tratamento, especialmente na SMD, né, o pacientes, é, os pacientes têm uma boa resposta, né, como o Gustavo falou, né, são pacientes que têm uma possibilidade de tempo, né, de tratamento maior, né, então acaba que os pacientes da LMA acabam tendo doença mais agressiva, muitas vezes não tem boas respostas. De qualquer forma, também a gente vê isso que o senhor comentou na prática, né, a necessidade de ajuste de dose de acordo com o paciente,
nos estudos, né, eles fazem uma dose realmente bem elevada, que a gente não teria nem acesso, na verdade, né, e a gente vê que na prática não é muitas vezes necessário. Mas Perfeito. é isso, eu acho que realmente o Gustavo trouxe com esse trabalho, né, as dificuldades que a gente tem na vida real e pôde exemplificar bem o que a gente vê, né? Parabéns aí novamente, Gustavo. Obrigado, Emanuel, de me ouvir. Bom dia, professor. Bom dia, Gustavo. Parabéns pela apresentação. Como o professor Fernando disse, né, muito interessante a gente ver esses dados do que a gente faz no dia a dia, porque realmente é o tipo de paciente que a gente acompanha muito, né? Tanto ambulatorialmente quanto na enfermaria. E aí eu acho que, trazendo para o comentário que o Felipe fez, né, do uso do venetoclax em pacientes fit, que foi o estudo Paradigm, que saiu agora recentemente, né? A gente tem acesso à citogenética também, e a gente consegue ver o tipo de paciente que vai melhor com o veneto ou com quimioterapia intensiva. No estudo ele traz algumas diferenciações, né? Aquele paciente que tem uma citogenética mais favorável, ele não teria ganho no venetoclax, e aí talvez fosse algo para ajudar a gente a decidir naquele paciente ali mais borderline, que às vezes está na casa dos 50, 60 anos, que tem aquele nível de comorbidades que não é proibitivo, mas que a gente fica na dúvida, né? E aí associar com outras coisas que os estudos trazem para a gente decidir se vai ser um paciente para quimioterapia intensiva ou para uma quimioterapia mais para o paciente mais unfit. E outra coisa interessante também, que como o doutor Fernando comentou também, né, que antigamente a gente só transfundia esses pacientes. Quando a gente chegou no HU como residente, já não era mais essa realidade, né? A gente já tinha esse acesso aos venetos de doação, às ascidinas de doação. Não foi preciso passar por esse período aí que a gente não tinha o que fazer, mas durante os pareceres, a gente conversando com o pessoal da geriatria, eles trazem muito isso pra gente, de que hoje em dia a Hemato tem muito mais o que fazer pelo paciente idoso. E aí, tanto que ultimamente eles têm conseguido trazer muito mais paciente externo nessa perspectiva de a gente tentar fazer algo para esse paciente, mesmo que, como o Gustavo falou, não seja uma perspectiva curativa, ou que às vezes a gente possa até converter em perspectiva curativa, né? Porque no momento em que a gente diagnostica essas LMAs e as SMDs, às vezes esses pacientes estão muito graves pela doença. E aí a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes, melhorar status e até transferir eles para uma perspectiva de transplante posterior. Então, realmente, acho que ter essa terapia que não é padronizada pelo SUS, né, mas a gente ter esse acesso muda muito tanto o nosso aprendizado como o que a gente pode trazer para os pacientes. É muito legal a gente ver que esses dados são reais e que a gente consegue reproduzir o que a literatura traz, né? Excelente, eu concordo. É, uma coisa importante Gustavo, qual o percentual de pacientes desses que conseguiram ir para o transporte? Pode falar Pode novamente. travar um pouquinho. Qual o percentual desses pacientes do seu trabalho conseguiram ir para o transplante? Foram 11%, professor. 11%, né? Tem um trabalho recente que eu li, europeu, em que eles falam, chega em torno a 23%. Então, de modo para nós já eu acho que a gente tem sempre que considerar aí a nossa dificuldade, as dificuldades socioeconômicas. Gente, é uma população muito humilde, muito simples e que tem muitas limitações socioeconômicas e culturais, digamos assim. Isso interfere bastante. De todo modo, nós não podemos, pessoal, da avaliação geriátrica ampla nessa decisão, né? Então, em qual pode ser, né? E a gente sabe que para nós isso é essencial, porque na nossa população nós temos uma peculiaridade, que às vezes mesmo com menos de 50 anos, o indivíduo tem fragilidade que impede que a gente possa fazer um tratamento mais agressivo. Então, acho que essa individualização e essa adequação do tratamento, ela é algo importante e necessário na nossa prática, né? Maria Laura, por favor, Laura.
Oi, gente, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o Gustavo pela apresentação do TCC, para essa parte de finalização do curso, né, da agência. E, além de tudo que já foi comentado com relação, né, à relevância do trabalho do Gustavo, e até trazer um caso que a gente teve recentemente para exemplificar, que é um perfil de paciente que não seria tanto o que a gente viu do estudo, mas de pacientes jovens, né? A gente teve uma paciente recentemente, que eu vi até na QT e discutir com o senhor, professor, que era uma paciente jovem de 43 anos, era uma paciente com leucemia mieloide aguda refratária ao esquema primário de 7+3, já tinha um perfil de maior risco, porque era um KMT2A positivo, que era uma paciente que ela se fragilizou bastante na internação e chegou a ser bastante limítrofe essa questão também da decisão se ela seria ou não candidata a um esquema, por exemplo, um MEC, um FLEG, contra essa questão da refratariedade, foi optado para ela a realização